Uniclac. Então vamos lá, gente, vamos continuar do Conselho Tutelar, que foi onde a gente parou de conversar na aula passada, tá? Então, olha só, o Conselho Tutelar, só para a gente recapitular, né? Na aula passada a gente falou sobre o procedimento da entrega da criança, desde a gravidez, quando a mulher ela manifesta esse interesse. Nós vimos sobre a guarda, conversamos também sobre a adoção, sobre o poder familiar, falamos sobre algumas entidades de atendimento e começamos a conversar sobre o Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar ele é um órgão que está vinculado ao Poder Judiciário, mas ele é um órgão autônomo. Então, ele vai zelar pelo bem-estar das crianças e dos adolescentes. Então, o Conselho Tutelar geralmente é quem faz aquele trabalho de detecção de criança ou adolescente em situação de risco. Então, por isso que sempre que nós temos ou presenciamos algum maus tratos com relação a essas pessoas, o primeiro que nós acionamos sempre é o Conselho Tutelar. Então, ele é um órgão intermediário, né? Ele intermedia as informações da rua para o Poder Judiciário, para o Ministério Público e para a autoridade policial, que são as delegacias especializadas da criança e do adolescente. A gente conversou também na aula passada que os conselhos tutelares, os conselheiros, através de uma eleição, vão compor esse conselho e que, de acordo com o ECA, cada município tem que ter ao menos um conselho tutelar. Agora, grandes cidades, nós temos vários conselhos. Então, aqui em Cuiabá, por exemplo, a gente viu na aula passada que é por regiões, né? Região do Cospó, região ali do distrito, região do centro. Então, você tem uma fragmentação do estabelecimento desses conselhos. Em São Paulo, por exemplo, né, lá na capital, são milhares de conselhos tutelares espalhados dentro do município. Ele sempre o próprio Conselho Tutelar vai ser responsável pela condução do seu processo eleitoral também, tá? Então, quem cuida é o próprio órgão do Conselho Tutelar. Então, a gente falou que o Conselho também ele é formado por 5 membros, que são escolhidos pela população local para o mandato de 4 anos, permitida uma recondução. Né? A gente viu que no 133 o ECA estabelece os requisitos principais: idoneidade moral, reconhecimento, idade superior a 21 anos e morar no município. Mas, além disso, nós temos também a possibilidade de outros requisitos a serem exigidos pelas leis municipais. Então, aqui em Cuiabá, por exemplo, você vai ver que, além desses requisitos, existem outras questões, por exemplo, certidão de que a pessoa já trabalhou em órgão tal, comprovação de que ela já prestou serviços relacionados à criança ou adolescente. Então, você tem uma série de exigências legais, municipais, que, para além desses 3 requisitos, a pessoa ela deve cumprir. Então, geralmente, as pessoas que são do Conselho Tutelar, são encaminhadas para o Conselho Tutelar, elas vão criando dentro da organização deles cada vez mais requisitos para ficar mais dificultoso o acesso de pessoas de fora. Então, o que acontece na hora da eleição? É publicada uma lei, um edital da eleição, com os requisitos. E aí você que
quer se candidatar, você é surpreendido com uma série de requisitos que até então você não conhecia. E o prazo é curto. Então você não consegue correr atrás de tudo isso. E eles sempre exigem requisitos relacionados a trabalhos em determinados locais por um certo período. Então a pessoa ela não consegue correr atrás para poder se candidatar e preencher os requisitos para essa candidatura. E aí esse pedido de se candidatar é passado por um processo de avaliação para ver se você está ou não apto para concorrer no Conselho Tutelar. Estando apto, aí sim você vai começar a sua campanha lá no seu bairro para poder se eleger. Cada conselho ele engloba vários bairros. Então eu falei ali conselho do Cochipó, mas não é só o Cochipó, são pelo menos 7 bairros vizinhos ali do Cochipó que você vai ter a eleição. Quem vota ali? Os moradores daquele bairro que estiverem cadastrados naquela localidade. Então não tem como uma pessoa vir lá, sei lá, do Cristo Rei em Várzea Grande e votar no Cochipó, somente para os moradores da região. O 140 do ECA, ele diz que não é qualquer pessoa que pode participar do conselho tutelar. Então, você não pode ter relação de parentesco, marido e mulher como conselheiros, pais ou filhos, sogro e genro ou nora, irmãos cunhados durante o cunhadio, padrasto ou madrasta dentro da estrutura do conselho. Então, somente uma pessoa da família é que vai poder participar do conselho tutelar como candidato, tá? O juiz e o representante do Ministério Público também não podem se candidatar a serem conselheiros. Então, tem um juiz em Cuiabá, ele quer ser conselheiro, ele não pode, tá? O ECA lhe veda essa participação. Os conselheiros possuem remuneração, que não pode ser inferior a um salário mínimo. Aqui em Cuiabá, por exemplo, é 5.000 e poucos reais, tá? Cobertura previdenciária, férias anuais, licença maternidade, paternidade e 13º, tá? Também os conselheiros têm o privilégio de ter essa presunção de idoneidade moral, que inclusive é um requisito para você se candidatar, que é a emissão da certidão de idoneidade moral. Então, o simples fato de ser conselheiro já atribui essa idoneidade ao candidato. E temos aqui do 139 como funciona o processo de escolha que a gente já conversou, tá? São 4 anos, prorrogáveis por mais 4, e a eleição ela vai ser realizada num domingo. No dia 10 de janeiro, os conselheiros eles vão tomar posse, perfeito? E nós temos a possibilidade de perda do mandato ou suspensão do mandato de conselheiro tutelar. Então, você ganhou como conselheiro, você pode perder ou ter suspenso esse mandato? Pode, tranquilamente. Primeiro, quando o Conselho Municipal deliberar sobre isso, tá? Então, vai ser aberta uma sindicância contra você, desde que haja previsão em lei específica. Então, quem é esse Conselho Municipal? É o Conselho Tutelar. Então, as pessoas, se você é conselheiro, dentro do seu conselho, um outro conselheiro praticou, sei lá, uma violência sexual contra um adolescente. Então, vai ser instaurado um procedimento administrativo dentro do conselho para apurar se realmente esse conselheiro praticou esse fato. Se ele praticou, o conselho vai deliberar e vai excluir essa pessoa, tá? Motivo: descumprimento de função de conselheiro e sempre conduta incompatível relacionado a atos sexuais, tá? E qualquer outro ato ilícito. A segunda hipótese é através de decisão judicial. Então, você vai ter uma decisão judicial cassando o mandato desse cara, desse conselheiro ou dessa conselheira. Também existe a possibilidade do Ministério Público não concordar com a candidatura desse candidato. Ou se depois o MP descobrir alguma fraude que ele tenha feito para se eleger. Então, você tem nos bairros aí compra de voto também, como nós temos na justiça eleitoral, normal, tá? Porque os conselheiros possuem o interesse de liderar aquele bairro, junto com os presidentes de bairro, para as eleições municipais e estaduais, tá? Então, se for o caso de descoberta disso, o juiz ele vai cassar o mandato desse conselheiro, tá? Enquanto ele estiver sendo apurada a questão relacionada, por exemplo, ao abuso sexual, ou a questão relacionada
a fraude, ele vai ficar suspenso das atribuições dele de conselheiro. Tá? Ele não vai poder exercer até sair essa decisão judicial. Tá? O 136, com certeza vai cair na prova de vocês, são as atribuições do conselho. Então, o que o conselho tutelar tem que fazer? Atender crianças e adolescentes em situação de risco, atender criança que pratica ato infracional, aplicando as medidas protetivas, tá? Atender e aconselhar os pais ou responsáveis, promover a execução de suas decisões, podendo requisitar serviços públicos na área de saúde, educação, previdência, trabalho. Exemplo, o conselheiro recebe uma denúncia dizendo que uma criança ela está em situação de risco, ela não é bem cuidada em casa. E aí a mãe diz que a criança tem frequentado a creche regularmente. Esse conselho pode requisitar da creche o mapeamento da frequência daquela pessoa. Então veja, é uma determinação do conselho. Não precisa passar pelo juiz, nem pela delegacia, nem para o Ministério Público. O próprio conselho tem, em razão do ECA, o poder de exigir esse documento a ser fornecido por aquela creche para ele averiguar ali se realmente existe ou não esses maus tratos, essa frequência da criança naquela creche, tá? Também ele pode informar ao juiz os casos de descumprimento de suas deliberações. Então, a creche não quer fornecer essas informações. O conselho informa para o juiz ele vai impor judicialmente o fornecimento dessas informações, por exemplo, sobre a frequência da creche, tá? Também, o conselho tutelar tem que encaminhar ao Ministério Público notícia de qualquer fato que possa constituir infração administrativa ou penal. Então, por exemplo, o conselho tutelar recebe informação de que a criança tem sido vítima de violência sexual. Então, o que o conselho vai fazer? Administrativamente, o conselho vai chegar lá. Se ele já constatar uma situação de risco, o que ele vai fazer? Pega essa criança, leva para onde? Lar da criança. Enquanto isso, faz o quê? Informa para o juiz a parte da situação de risco da criança e para o Ministério Público a parte criminal da violência sexual. Então, quando ele constata maus tratos, uma situação de risco com relação à criança ou ao adolescente, que também caracteriza o crime, então ele tem que informar o cível para o juiz e o criminal para o promotor adotar as medidas cabíveis, tá? Então é exatamente isso que está dizendo aqui. Providenciar a medida estabelecida pelo juiz, dentre as medidas no artigo 101, que são as medidas socioeducativas, tá? Então o juiz ele determina o seguinte, olha, esse adolescente ele praticou um ato infracional análogo ao crime de roubo. Portanto, eu quero que ele cumpra a medida socioeducativa de semi-liberdade. Então, quem que vai operar esse cumprimento? O próprio conselho tutelar. Então, quando o adolescente ele recebe uma sanção pela prática de ato infracional, o conselho tutelar ele vai cuidar desse operacional do cumprimento do adolescente, tá? Também, ele pode requisitar a certidão de nascimento, expedir notificação. Como assim expedir notificação? Você está lá na sua escola, uma criança da sua sala, da sala que você cuida, relatou maus tratos em casa. Então, você já sabe o que você vai fazer. Comunicação por escrito para a diretora, para você ficar protegida, né? A diretora tem que informar o conselho. O conselho ele vai te notificar. Para você, como professora, ser ouvida para narrar o que é que a criança te relatou. Então, ele pode notificar, te informar isso. Veja, não vai passar pela delegacia, não vai passar pelo juiz, é direto o conselho que vai notificar você para ir lá prestar informações para ele, tá? Então, ele pode fazer isso também. O que mais que ele pode de importante? Ele pode representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos nesse artigo, que são relacionados a programas de TV que desrespeitem a classificação indicativa. Então, por exemplo, a criança está lá assistindo televisão no horário à tarde e está passando um programa, sei lá, de pornografia. Então, o conselho tutelar ele pode
representar os interesses dessa família, porque logo é uma categoria de pessoas, com relação a esse programa que foi passado em horário inadequado. Qual vai ser a sanção? Proibir que esse programa seja repassado e também sanção administrativa na emissora de televisão, ok? Também representar no Ministério Público com relação à perda ou suspensão do poder familiar. E aí a gente já entra aqui sobre a lei municipal. Você não vai precisar decorar todos esses incisos, tá? É só uma questão de lógica. Tudo aquilo que se relaciona à situação de risco da criança e do adolescente, o Conselho Tutelar ele vai cuidar. Porque ele, como eu disse, é o intermediador que fica na rua. Então, o que vai acontecer? Situação de risco da criança ou do adolescente é causado criminalmente, e também com relação ao poder familiar. Porque a partir do momento que um pai pratica um ato sexual contra a criança, veja, você também tem, além do aspecto criminal, a questão civil do poder familiar dele. Então, ele vai ser afastado dessa criança, ele vai perder o poder familiar, ele não vai poder exercer nada sobre essa criança. Então, quem cuida disso? Em regra, o Conselho Tutelar. Então, ele intermedia essas informações para o Poder Judiciário e para o Ministério Público, ok? Fora esses casos, muitas vezes essas informações chegam para esses órgãos, mas é muito raro, porque o Conselho Tutelar ele serve justamente para fazer essa captação de informações e levar ao conhecimento do Judiciário e do Ministério Público. Então, essa é a lógica do Conselho Tutelar. Então, qualquer coisa relacionada à atuação do Conselho Tutelar que se refira aos cuidados de situação de risco, comunicação, poder de requisitação, visitar locais, inspecionar criança, adolescente em situação de risco, é o Conselho Tutelar que vai fazer. Tá? Então, na sua questão de prova, quando cair qualquer atribuição do Conselho Tutelar, se for coisa boa, você vai marcar, porque ele é realmente o órgão responsável para cuidar dessa situação. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Aí a gente tem sobre a lei municipal ou distrital. Então, cada lei municipal obrigatoriamente vai ter que tratar sobre o local, dia e horário de funcionamento do conselho, quanto que cada conselheiro vai ganhar, isso está na lei, tá? E quais vão ser as regras do processo de escolha da eleição. Então, realmente, cada município cuida do seu processo eleitoral do conselheiro, tá? O juiz, né, muitas vezes ele vai poder rever o teor de determinadas decisões do conselho. Então, por exemplo, suponhamos que a gente tem aqui uma criança em situação de risco, que segundo o conselho ela estava nessa situação de risco. Então, a criança é encontrada na rua, o que o conselho faz? Pega essa criança e leva para o lar da criança, à noite, suponhamos de madrugada, enfim. E aí, o conselho, depois, ele informa para o Poder Judiciário, o juiz especializado, dizendo, olha, ontem a gente achou uma criança de madrugada na rua e não encontramos os pais dessa criança. Suponhamos que a criança tenha, sei lá, 11 anos de idade. E aí, suponhamos que dentro de um dia para o outro, os pais aparecem. E, na verdade, essa criança de 11 anos, ela fugiu de casa. Então, não foi desleixo dos pais. Na verdade, a criança simplesmente fugiu. Porque estava emburrada, não sei. Porque combinou com um amiguinho de ir embora, morar fora. E aí, o juiz, ele pode modificar a decisão inicial do Conselho Tutelar, entende? Ou muitas vezes até o juiz entende que essa medida não era adequada desde o início. Então, o juiz ele pode, a qualquer momento, modificar o teor de uma decisão que é dada pelo Conselho, tá? E aí, o juiz que vai processar essas questões, né, sempre vai ser aquele em que os pais ou o responsável pela criança ou adolescente residirem,
pelo lugar em que a criança ou adolescente se encontrar. Então, por exemplo, no caso que eu falei na aula passada, a gente tinha lá um pedido de guarda, e aí veja, a mãe biológica morava em Poconé. O pedido de guarda veio de Cuiabá. E aí o que aconteceu? O promotor entendeu que não era o caso de guarda. E o juiz, ele entendeu que, na verdade, o juiz de Cuiabá não era adequado para analisar esse pedido. Por quê? Porque os pais moram em Poconé. Então o juiz ele falou, olha, não é aqui em Cuiabá, porque pelo ECA, esse pedido de guarda deveria ter sido colocado no domicílio dos pais ou do responsável. Agora, se por exemplo, você está com uma criança lá cuidando, você não sabe onde os pais ou responsável reside, onde que você vai entrar? Onde você está morando e cuidando da criança, do lugar onde se encontra a criança ou o adolescente. Quando o adolescente ou criança praticar um ato infracional, vai ser competente o juízo da infância no lugar em que houve a prática da ação. Então, o adolescente mora em Várzea Grande, mas ele matou em Cuiabá. Vai ser onde? Cuiabá. No local do fato, tá? E não no local da residência. Então, cuidado com isso, ok? Que mais aqui de importante para nós? Sobre as medidas protetivas, gente, sempre cai em prova, artigo 101. Quais são as medidas protetivas que nós temos? Primeiro, encaminhamento aos pais ou responsável. Veja, medida protetiva. Não é uma sanção, não é uma lição que você vai aplicar para esse adolescente ou para essa criança. Você vai dar uma medida de proteção para ele. Qual é a primeira? Encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. Então, por exemplo, a criança praticou lá um homicídio, né? Matou alguém. Então, essa criança de 11 anos praticou um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Qual vai ser o efeito disso? Primeiro detalhe, ela vai para a delegacia especializada e chegando lá, os pais vão receber essa criança mediante a assinatura do termo de responsabilidade, tá? Se for alguma relação de situação de risco, vai haver uma orientação, apoio e acompanhamento temporários desse pai ou dessa mãe. Então, a criança aparentemente está desnutrida. E aí, o conselho tutelar comunica isso para o judiciário. Os pais vão e informam que, na verdade, eles não têm condições de manter essa criança. Então, o que vai acontecer? Qual é a medida de proteção que essa criança vai receber? Orientação, apoio e acompanhamento do conselho tutelar. Isso é uma medida de proteção para essa criança. Outra hipótese, a criança não está estudando. Qual é a medida protetiva que ela vai receber? Matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento de ensino fundamental. Inclusão em serviço de programa comunitário de proteção. Se precisar de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, requisição para isso ser cumprido. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, tá? Veja, isso aqui, até aqui a gente tem as atribuições do Conselho Tutelar. Isso não está na lei. A partir daqui, só judiciário. Acolhimento institucional, lembra, lar da criança, inclusão em programa de acolhimento familiar e colocação em família substituta. Isso o Conselho Tutelar ele não pode fazer. Essa medida protetiva, só quem pode é o juiz determinar. Lembra, eu falei para vocês, o Conselho Tutelar ele cuida de quê? De cumprir todas as determinações que ele mesmo pode atribuir. Agora, aqui, o Conselho Tutelar só pode vir até o inciso 6º. Coisas mais graves, colocar a criança em uma família substituta, incluir ela em um programa de acolhimento familiar ou colocar ela no lar da criança, isso é muito sério. O Conselho Tutelar ele não pode executar essas decisões, tá? Somente o Poder Judiciário pode dar e ele quem vai cuidar pessoalmente dessa execução através da equipe multidisciplinar vinculada ao Poder Judiciário, perfeito?
Aí temos as atribuições do Conselho Tutelar, atender as crianças e adolescentes, das medidas do 1 ao 6º, que a gente já viu, tá? Então, esse inciso aqui é 7º, mas ele está errado, é um problema na redação do ECA, cuidado, ele só vai até o inciso 6º, tá? Quando a gente tiver ato infracional praticado por criança ou adolescente, a gente já viu o seguinte: criança praticando o ato infracional, o que vai acontecer? Medidas protetivas, do 1 ao 4. E, se for o juiz, as outras medidas protetivas, lar da criança, acolhimento familiar, suspensão do poder familiar, tá? Tá lá no artigo 105. Se é o adolescente, só o juiz é que pode aplicar. E as medidas dos incisos 1 ao 6. Verificada a prática de ato infracional, o juiz vai aplicar as medidas do inciso 1 ao 6º. Então, qual é a pegadinha desse artigo aqui? Isso aqui, o Conselho Tutelar vai aplicar para quem? Só para criança até aqui. Chegou aqui só o judiciário. E se é adolescente, Laila? Adolescente em todos, só o Poder Judiciário. Tá? Então, o adolescente ele é diferente desses incisos aqui. O juiz somente é que vai poder aplicar, tá, qualquer uma das medidas do 1 ao 6º, ok? A partir do 102, a gente tem sobre a regulamentação do registro civil. Então, sempre que for constatado que a criança ou adolescente não possui assento de nascimento, é organizado pelo próprio Conselho Tutelar ou pela própria autoridade judiciária, tá? Por isso que, às vezes, a gente tem os mutirões, tá, de registro de assento de nascimento. Aqui em Cuiabá, Várzea Grande, a gente não tem muito, mas se você pega cidades do interior mais afastadas, é muito comum você ter crianças até os 5, 6, 7 anos sem registro nenhum, tá? E aí elas começam a ter idade escolar e aí o governo estadual ele realiza essas campanhas de regularização do registro, tá? Se não tiver pai, não souber o pai, como que vai ser feito? Se não tiver a menor ideia de quem é o pai, vai ficar só constando o nome da mãe. Mas, se a mãe sabe quem é o pai, não registrou em nome do pai na hora do registro ali pelo poder público, e ela tem esse desejo, e ela deve fazer isso, o poder público ele vai ajuizar uma ação de investigação de paternidade. Quem que vai fazer isso? Não é o Conselho Tutelar, é o Ministério Público que vai ajuizar essa ação. Ou o Ministério Público ou a Defensoria Pública. Tá? E todo tipo de averbação ela é gratuita, ok? Então, qualquer averbação no registro de nascimento ela é gratuita, isso está lá na Constituição Federal. Aqui a gente tem medidas pertinentes aos pais ou responsáveis. Então, o pai ou responsável, ele tem uma criança ou adolescente. Ele não, né? O Conselho Tutelar encontra informações de que essa criança ou adolescente estão em situação de risco. E os pais eles recebem uma medida, uma penalidade em razão disso. Então, veja. Deixa eu botar um esqueminha aqui. Oi. Então, o que acontece? A gente tem aqui, vou colocar aqui, com relação à prática de ato infracional, não, sempre só o adolescente. Então, o que acontece? A gente tem aqui, né, os pais, a criança e o adolescente. Criança pratica ato infracional. O que ela vai ter de punição? Que não é uma punição, na verdade. As medidas protetivas que a gente viu. O pai e a mãe respondem por crime? Não.
Não, porque eles não praticaram, né? O fato foi praticado pela criança. O adolescente, quando ele pratica ato infracional, como que funciona? Ele pode receber medida protetiva, que é a mesma da criança, e principalmente a medida socioeducativa. Os pais respondem por isso aqui? Não, também. Em regra, não. Porque quem praticou o fato não foram os pais. Agora, tá, uma criança praticou um ato infracional. Por que é que ela praticou esse ato infracional? Ah, porque os pais praticam maus tratos em razão com essa criança. Porque os pais deixam a criança em uma situação de miserabilidade. Por isso ela praticou assalto para poder comer. Então veja, os pais eles vão ser responsabilizados por isso daqui. Que com certeza foram a causa pela prática do ato, mas o ato em si, não. Cada pessoa é responsável pelo ato que ela pratica, essa é a regra. Agora, professora, mas o pai mandou, então é outra coisa, o pai é um mandante, então ele participou do fato. Ah, o pai mandou o adolescente ser aviãozinho do tráfico. Então ele está junto com o tráfico, então ele é traficante. Tá? Então aqui eu estou dizendo quando os pais eles não têm nenhuma participação na prática do ato. E aí o que vai acontecer? Se os pais praticaram maus tratos, por exemplo, que é uma situação de risco que gera um crime do Código Penal, por exemplo, se esses maus tratos eles forem leves, o que vai acontecer? Provavelmente eles vão ter o poder familiar suspenso. Então aqui a gente cria uma relação com o poder familiar desses pais. Se eles vão ou não poder ficar com essa criança ou esse adolescente. Essa é a verdade de tudo. Então o que vai acontecer? Se os maus tratos eles forem leves e os pais puderem receber medidas assistenciais que vão corrigir essa situação, eles vão receber essas medidas. Mas não pelo ato infracional em si, e sim pelos maus tratos que eles praticaram. Então, os pais, eles podem ir para encaminhamento a serviço e programa de proteção, apoio e promoção da família, inclusão em programa de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, que são os drogados, né? Então, assim, eu maltratei meu filho, mas eu sou drogada, dependente química. Eu não tenho condições de discernimento em alguns momentos, mas eu quero ficar com meu filho. Então, o que vai acontecer? Vamos suspender o poder familiar dessa mãe, suspender, enquanto ela se trata no programa, e aí quando a gente vê que ela está recuperada, a criança volta para ela. Então, essas sanções aqui, essas medidas assistenciais, elas não são uma punição em si. Elas geralmente buscam tratar os pais para poder fazer com que eles recebam melhor essa criança ou esse adolescente. Por quê? A gente viu na aula passada que o ECA prioriza a família natural. Então, quando não tem o que fazer, vamos mandar para onde? Família extensa, que ainda está dentro da família. Depois a gente tem um terceiro que tem afinidade, depois o acolhimento familiar, depois o acolhimento institucional. Lembra? Depois a adoção. Então, você sai do núcleo e vai ficando longe do núcleo familiar. Então, as alternativas do ECA, primeiro, são tentar manter essa criança no vínculo, através do quê? Encaminhamento a psiquiatra, curso e programa de orientação, obrigação de matricular o filho em escola, encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado, se é uma criança ou adolescente que tem algum problema psicológico, uma criança que tem depressão. Por exemplo, eu vi um caso aqui em Cuiabá, que a criança, ela estava naquele negócio da baleia azul, lembra? Aí ela se machucou toda, só que o pai e a mãe não sabiam do negócio da baleia azul, e os vizinhos viram a criança com os braços riscados e acionaram o conselho tutelar. Aí chamaram os pais falaram, olha, a gente não fez nada, a gente não sabe de nada e tal. E aí foram investigar, na verdade viram que a criança estava participando do negócio da baleia azul. Então, será que esses pais merecem uma sanção
Não, eles nem sabiam. Então, nesse caso, eles vão ter que encaminhar essa criança para um tratamento especializado para ver se, né, se isso gerou alguma sequela psicológica nela, para ela se tratar. Então, essas são as medidas de assistência aos pais, tá? Agora, a partir do inciso 7º, nós temos as medidas que são sanções, já punição para os pais, que vai desde a advertência e pode chegar até a perda do poder familiar. Então, os pais são advertidos, eles podem perder a guarda, eles podem perder a tutela, eles podem perder ou suspender o poder familiar deles. Qual é a sanção máxima? O rompimento total do vínculo com seu filho. E aí a gente vai naquele passo a passo das lógicas. Lembra? A primeira lógica, suspendi o poder familiar. Vamos manter na família natural. Alguém que seja parente que pode cuidar. Se é pai e a mãe, se foi o pai que praticou, vamos tentar manter com a mãe. Se são os dois que não têm condições dentro do núcleo familiar, mas outras pessoas. Não tem ninguém do grupo familiar, terceiros que convivam com a criança. Não tem acolhimento familiar, não tem lar da criança e fica lá esperando esse poder familiar, se vai ser suspenso ou se vai ser perdido. Perdeu, quebrou o vínculo. Os pais morarem ou a criança? Os parentescos eles procuram. Ah, tem um parente, eu estou aqui em Mato Grosso, mas tem um parente em São Paulo. Então vamos buscar esse parente em São Paulo. Qual é o endereço? Vamos notificar eles para comparecerem, se eles têm condições, se eles querem receber essa criança ou esse adolescente. Ah, nós queremos. E aí, já entrega a criança? Não. Aciona lá a equipe multidisciplinar da cidade em que eles moram, Poder Judiciário. Os assistentes sociais vão lá ver se essa família realmente tem condições, esses parentes distantes. O laudo vem positivo, o relatório, aí o juiz daqui ele libera para a criança ser levada, tá? Do institucional, o acolhimento familiar são casas em que as pessoas têm algum convênio com o poder público para receber essas crianças por um período. Né? A cada 3 meses você tem uma avaliação da situação da família em que essa criança está vinculada. E aí lembra, por um prazo máximo de até 1 ano e 6 meses. Se em 18 meses os pais não consertaram, perdeu o poder familiar. O juiz vai ser iniciado, então, um processo de perda do poder familiar. Aí, quebrou o vínculo, vai para a fila da adoção para ser adotado ou ficar lá no lar da criança até completar 18 anos de idade. Essa aqui é a lógica. Deu para entender certinho? Não pode. Aí ela fica lá no lar, até lá o pessoal de Rondônia falar, não tem condição de receber. Então a gente vai receber. Então tem toda essa burocracia, tá? Realmente é assim mesmo. Tem que expedir uma carta e aí o conselho que cuida. O conselho ou a equipe multidisciplinar que fica vinculada ao Poder Judiciário, tá? Quem que vai aplicar essas medidas? O juiz, tá? Em regra é o juiz. Então, inclusive na apuração de ato infracional, tá? O Conselho Tutelar pode aplicar algumas medidas assistenciais para os pais, né? Todas aquelas que nós vimos e apenas uma de sanção que é a advertência. Então, o Conselho Tutelar, suponhamos que a criança está em uma situação de miserabilidade lá, suja, sem comer. O Conselho Tutelar vai lá e fala, olha, eu vou te advertir para você cuidar da casa e da criança. Então, ele já deu uma sanção ali na hora da visita, uma advertência. Passou uma semana, o Conselho voltou lá. Está nas mesmas condições. O que ele vai fazer? Já recolhe a criança, leva para o lar, informa o judiciário. Fala, olha, a gente advertiu, aconteceu isso. E aí tem que suspender o poder familiar desses pais até... Aí a gente volta naquelas medidas assistenciais lá. Se não consertar, fica lá e aí a gente vai. Família extensa, aí vem terceiro que conheça a criança, acolhimento familiar, acolhimento institucional, adoção. Sempre nessa lógica, tá? Então esse é o passo a passo que seria na prática. E aí a gente tem as medidas em espécie, que são os encaminhamentos, programa oficial de proteção, tratamento, curso e programa de orientação, que são aquelas hipóteses que eu li para vocês, tá? Lá no artigo. Que mais? Vamos ver.
Isso aqui é muito específico. Domicílio. Aqui. Por exemplo, o adolescente, ele praticou um ato infracional em Várzea Grande e ele mora em Cuiabá. Então, ele recebeu uma medida socioeducativa. Onde vai ser a execução dessa internação, por exemplo? No lugar em que os pais morarem, no caso seria Cuiabá, então ele praticou em Várzea Grande e mora em Cuiabá, ou se em Cuiabá não tiver, no lugar em que tem entidade que acolha. Então, por exemplo, o adolescente praticou em Cuiabá, mas mora em Várzea Grande. Esse adolescente recebeu uma medida de internação. O Pomeri é em Cuiabá, então ele vai cumprir a medida no Pomeri. Ok? Então, sei lá, o adolescente mora lá em Aripuanã e praticou um ato infracional e a medida que ele recebeu foi internação. Onde ele vai cumprir? No Pomeri, aqui em Cuiabá. Então, ele sai lá de onde eles moram, lá no Nortão, e vem para cá para cumprir a medida, tá? Essa é a regra. Por quê? Nós temos pouquíssimas entidades de atendimento nos estados. Então, quando ele vai cumprir a medida socioeducativa, ele geralmente é deslocado para esse local em que tem a entidade de atendimento, tá? Tinha um outro, eu não sei se fechou, mas eu acho que hoje está funcionando só o Pomeri, tá? Mas o Pomeri só para medida de internação e semi-liberdade. Internação é aquele, não é um presídio, né? Mas ele fica preso lá dentro, né? Do estabelecimento, que é a pior sanção. E aí tem a liberdade assistida, que ele fica solto, mas assistido por uma equipe, e tem a semi-liberdade, que ele vai e volta para o estabelecimento. Se não me engano, aqui em Cuiabá tem uma entidade que é de semi-liberdade, como se fosse um albergue, só que para adolescente. Então, ele durante o dia faz as atividades dele e à noite ele fica recluso, ou durante tal dia da semana ele fica lá nesse local estudando e tal, e nos outros dias ele fica solto, tá? Isso, no CRAS, exatamente, no CRAS e no CREAS. Até porque eles passam, tem que passar pelo acompanhamento. E quem faz isso é o CRAS ou o CREAS. Putz, meu Deus. Deixa eu pegar aqui sobre os alvarás, a gente conversou na aula que vem, na aula passada. Não esqueci de fazer o resumo que eu falei que ia fazer para vocês. Estou terminando ele. E aqui, gente, nós temos as situações relacionadas aos recursos dentro da estrutura do juizado, tá? Então, a gente vai falar só a parte principal mesmo, porque o enfoque mesmo para a prova de vocês, eu acho que ficou mais para da aula passada. Aqui a gente já está meio que no jurídico, meio que aprofundando, mas se for cobrar essa parte, vai cair sobre medida protetiva, socioeducativa e ato infracional. Quem pode aplicar o quê? Se o que o Conselho Tutelar pode aplicar e o que o juiz ele vai aplicar ou não, tá? Então, só para a gente, vou fazer uma estrutura aqui, um esqueminha para vocês, para memorizarem, para ficar melhor para gravar isso aqui. E viagem cai sempre. Isso aí vai cair. Até 2 anos, se tiver uma decisão judicial eu posso ter uma decisão judicial que preveja a licença para andar com a criança de até 2 anos. Mas é uma decisão judicial, essa autorização. 2 anos. Não, são 2 anos. Ah, sim. Então, vamos lá. Deixa só para a gente colocar aqui. Então, olha lá, criança ou adolescente em situação de risco. Então, alguma coisa está ocorrendo. Essa situação de risco pode ser
Uma situação causada pelos próprios pais sobre a criança, por exemplo, crime sexual, alguma coisa assim, ou uma situação de risco causada pela vivência que as crianças estão tendo. Desnutrição, não está estudando, ok? Qual é o primeiro passo? Quem atua aqui dentro? Conselho tutelar. O que ele vai fazer quando ele constatar isso? Situação de risco. Pegar essa criança, pega a criança ou adolescente, e informa para a justiça especializada. Não. Exatamente. Então, tudo que ele fizer de diferente com essa criança ou adolescente, ele tem que informar para a justiça especializada. Porque ele só pode aplicar medidas protetivas e advertência, tirar do poder familiar, suspender, só o juiz. Então, quando ele informa para a justiça especializada, o que a justiça especializada vai fazer? Ela pode suspender o poder familiar. O juiz vai suspender o poder familiar. Essa criança, ela vai para onde? Primeiro lugar, família extensa. São os parentes próximos. Depois, não tem parente. Terceiros com afinidade, com vínculo. Não tem acolhimento familiar. Não é o caso também, acolhimento institucional. Durante isso aqui, qual é o prazo máximo que ela vai poder ficar nessa situação com a determinação se vai perder ou não? Até 1 ano e meio. Até 1 ano e meio. A cada 3 meses eu tenho reanálise da situação. Melhorou? Os pais tomaram jeito? Os pais não tomaram jeito? Vão perder mesmo? Vamos perder. Vão perder o poder familiar. Então aí a gente vem para a decisão de perda do poder familiar. Perder o poder familiar, suponhamos que a criança está na família extensa. Essa família tem preferência na adoção? Sim. O ECA sempre dá preferência para a família de sangue. Sempre. Então, aí a própria família extensa, ela vai adotar. Mas para adotar tem que perder. Enquanto estiver suspenso, não. Enquanto estiver suspenso, o que essa família extensa vai ter? A guarda. Os tios, por exemplo, vão ser guardiões dessa criança. Tá? Não ficou na família extensa. Está no acolhimento familiar ou institucional. Ou institucional. Vai para onde? Fila adoção. Vai para a fila da adoção. Essa é a lógica desde aqui, desde o nascedouro, que é a situação de risco que eles sofrem.
das coisas. Então, vamos lá. O que, que a gente tem aqui? Então, a gente tem as questões relacionadas a recurso dentro da estrutura aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, deixa eu... Ah, tá. Só antes de a gente falar sobre isso, só vou... esse esqueminha que quem está copiando, copiou, né? Vou colocar um outro aqui do ato infracional, só por desencargo de consciência. Isso, a única medida sancionatória que o Conselho pode aplicar é a advertência. O resto, todos, o juiz ele pode todas. O juiz sempre pode todas, tá? Inclusive... Precisa. Então, deixa eu aproveitar essa pergunta sua aqui e fazer. Vou pegar a pergunta da colega e eu faço aqui a sua. Então, por exemplo, tem lá o conselho, vou pegar o exemplo da colega, né? Informou, a criança está em situação de risco. Aí o conselho é informado. Então, eu tenho aqui uma situação de risco. Desnutrição, por exemplo. Mas está de uma forma que está muito urgente. Então, o conselho tutelar ele vai chegar lá e vai falar, meu Deus, eu preciso pegar essa criança. Então, ele vai pega a criança ou adolescente e leva para o lar da criança. Imediatamente. Não dá para esperar. Ao fazer isso, o que ele vai ter que fazer? Imediatamente comunicar ao juiz competente. Falar, ó, peguei a criança e está lá no lar. Imediatamente comunicar o juízo especializado. O que esse juiz vai fazer, gente? Vai manter isso, essa colocação, e imediatamente ele vai mandar fazer uma equipe na casa dessa família. Tá? Então, provavelmente ele vai, de fato, manter esse acolhimento provisório, super provisório, e ele vai mandar fazer o relatório lá na casa dessa família. Multidisciplinar. Vai mandar fazer. Tá. Fez o relatório péssimo. Negativo. Não tem condições mesmo de receber. Aí a gente vai, né? Família extensa. Aquele mapinha, né? Família extensa. Não tem terceiros interessados. Não tem acolhimento familiar. Não tem, mantém onde já está. Ponto. Então a equipe vai falar, olha, realmente não tem condições. O juiz vai falar, não, então fica desse jeito. Veio o relatório, falou, olha, tem como melhorar. Tem como ficar com ela, mas tem que melhorar. Medidas assistenciais, lembra? Orientação, encaminhamento, papapá. Vai devolver no mesmo dia? Não. Não vai. Vai esperar eles se ajeitarem para daí voltar. Tá? Agora, não é tão urgente. Então, é não urgente, mas é algo que deve ser feito. Então, o que vai acontecer? Não é urgente. O conselho ele vai comunicar quem? Juízo especializado, mais o Ministério Público. MP. O que o juiz ele vai mandar? Relatório. O relatório. O relatório veio negativo. E aí, pega essa criança, família extensa, terceiro, acolhimento familiar, acolhimento institucional. Porque aí, se ele vem em relatório negativo, suspensão do poder. Suspensão do poder familiar.
Aí vai na mesma lógica. Ah, não tem condição dos dois. Perda do poder familiar, adoção. Qual é a lógica da adoção? Primeiro, essa lógica. Com exceção de isso aqui e isso aqui. Porque a gente viu na aula passada. Você recebe a criança na sua casa, mas você já sabe que você não pode sequer estar no Cadastro Nacional de Adoção. Você não pode adotar. Então, você vai hospedar essa criança, esse adolescente, mas você nunca vai poder adotar ele. E os terceiros que cuidam também não. Por quê? Senão o pessoal ia só querer desviar a fila da adoção, pegando, né, como guardião para depois adotar. Então, só família extensa ou acolhimento institucional e aguardar na fila para adoção. Faz o relatório aqui, né? É um relatório psicossocial feito por uma equipe multidisciplinar, né? Psicólogo, assistente social, geralmente são psicólogos e assistentes sociais só. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Vamos fazer um intervalo e a gente volta aqui a partir da perda da suspensão do poder familiar.